Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Página 39, verbos regulares. Exercício 29. A classe dos verbos é formada por uma grande quantidade de palavras, como um falante pode dominar. Então, uma classe formada por tantas palavras, com várias flexões? A maioria dos verbos é conjugada de maneira mais semelhante. Então, se o falante sabe a conjugação de um verbo regular, ele instintivamente saberá a conjugação de outros regulares de mesma terminação. Você conhece o verbo mensurar? Pesquise seu significado. Então, pegue um dicionário e veja o que significa o verbo mensurar. E aí você vai escrever aqui. Sabendo que o verbo mensurar ele é regular e semelhante na conjugação a, por exemplo, furar, conjugue-o no presente do indicativo. Então, o que significa esse verbo mensurar? Você já descobriu na questão anterior. Então, ele diz que ele é um exemplo de como furar. Conjugue no presente do indicativo. Como é que fica? Eu, tu, ele, nós, vós, ele e eles. Então, você vai colocar eu mensuro, por exemplo, tu, e aí em seguida, na sequência, colocando como é que fica isso. C. Escreva uma frase empregando o verbo mensurar no presente do indicativo. Então, o que significa mensurar? Você pode até ver o significado que você já descobriu aqui na A e escrever. Tá? Escreva uma frase empregando o verbo mensurar no presente do indicativo. O que significa mensurar? Então, você vai colocar, só que o significado dessa palavra tem outro, você já sabe que você já pesquisou. Então, você vai usar essa palavrinha para escrever uma frase. Vamos lá. As 3 conjugações verbais. Verbos terminados em ar são em primeira conjugação. Por exemplo, falar, andar, recapitular. Verbos terminados em er são de segunda conjugação. Por exemplo, vender, escrever, correr. Verbos terminados em ir são de terceira conjugação. Por exemplo, sorrir, vir, intervir. O verbo pôr e seus derivados, repor, compor, sobrepor, etc., são considerados de segunda conjugação, pois a forma latina do verbo pôr é poer. Vamos lá para a próxima. Modo imperativo. A gente já viu isso também. Leia a seguir, leia o seguinte texto instrucional e realize as questões de 30 a 34. Crianças e adolescentes navegam protegidos. 1. Lembre-se de que o mundo virtual faz parte do mundo real. Há perigos que não podem ser negligenciados. Não julgue dados pessoais. Não divulgue dados pessoais. Cuidado ao falar com estranhos, você não sabe quem está do outro lado. Preserve sua privacidade. Converse apenas sobre assuntos públicos. Se alguém não o deixou à vontade ou fez algo que o incomodou, diga para parar. Fique atento e não tenha medo de dizer não, mesmo que seja para uma pessoa conhecida ou do seu convívio cotidiano. Fique atento às políticas de privacidade dos sites. Não aceite convites para encontrar alguém ou alguém que conheceu na internet. Você não sabe a real identidade dessa pessoa e nem suas intenções. Se de fato quiser conhecê-la, converse primeiro com seus pais ou responsáveis para que o acompanhem. Incentive seus pais e responsáveis a acompanhá-lo no acesso à internet. Você pode, inclusive, ensinar muito sobre a rede para eles. Sempre que ver alguma coisa errada, denuncie por meio do site www.denuncie.org.br. Então, aqui nós temos informações do site, navegar com segurança, disponível em tal. Quem são os destinatários do texto? Então, a quem se destina esse texto? E qual que é o objetivo do texto? Ele está tentando fazer o quê? Orientar quem? Assinale o modo verbal mais adequado ao objetivo que você apontou na questão anterior. Justifique sua resposta. Então, esse texto, ele está no modo indicativo? Ele está no subjuntivo ou ele está no modo imperativo? Isso aqui a gente já viu no bimestre passado. Dá uma consultada na apostila anterior, que vai te ajudar a entender e responder. Tá? Então, anote a alternativa correta, se é A, B ou C,
E aqui você vai explicar o porquê que você escolheu essa alternativa. 33. Releia esta frase do texto. Não aceite convites para encontrar alguém que conheceu na internet. Você não sabe a real identidade dessa pessoa e nem suas intenções. A. Identifique o modo verbal nos trechos a seguir. Não aceite convites. Qual que é o modo? É imperativo? É subjuntivo? É indicativo? É só colocar aqui o modo. Você não sabe a real identidade dessa pessoa. E aí, que modo é esse? É indicativo? É imperativo? É subjuntivo? O trecho do modo indicativo é usado para... Então, o modo indicativo é usado para quê? Para dar uma ordem? Fazer uma suposição? Ou expor um fato real? Só escolher a alternativa. C. Aponte a relação entre o modo imperativo e o modo indicativo no trecho reproduzido. Vamos lá. O modo indicativo dá um exemplo do que pode acontecer se a ordem dada for desobedecida. O modo indicativo explica a ordem dada. O modo indicativo fala de um assunto que não tem relação com a ordem dada. Então, qual que você vai escolher aqui? Qual das alternativas refere-se ao modo indicativo? Aponte a relação entre o modo imperativo, aponte a relação entre o modo imperativo e o modo indicativo no trecho reproduzido. Tá? Então, você vai escolher uma das três alternativas. 34. Sobre os modos verbais empregados no texto, assinale a afirmativa correta ou as afirmativas corretas. Então, tem mais de uma. Então, aqui você vai ler com bastante atenção e você pode anotar 3 alternativas dessas aqui, tá? Quais seriam elas que você vai anotar, tá? Que você vai marcar um X. Então, sobre os modos verbais empregados no texto, assinale as afirmativas corretas. A frase, você não sabe quem está do outro lado, está no imperativo negativo? A frase, não divulgue dados pessoais, está no imperativo negativo? A frase, converse apenas sobre assuntos públicos, está no modo imperativo? No trecho, se de fato quiser conhecê-la, ocorre no modo subjuntivo? O título, crianças e adolescentes navegam protegidos. O verbo está na terceira pessoa do plural do imperativo afirmativo? Então, você pode anotar 3 alternativas aqui corretas. Ortografia, verbos terminados em izar e izar. Percebam que, na pronúncia, eles não mudam o som, é a mesma coisa. Em um dos textos lidos neste capítulo, apareceu o verbo organizar. Cada jogador deve organizar secretamente seus navios. A. Compare os verbos organizar e pesquisar. Nesses 2 verbos, o Z e o S têm pronúncias iguais ou diferentes. Então, quando eu falo organizar, pesquisar, um é com Z e o outro é com S. Quando a gente fala, o som é o mesmo? Então, só escrever aqui. B. Complete o quadro abaixo para conhecer a origem de alguns verbos. Verbo, palavra que deu origem ao verbo. Então, analisar. Você vai pesquisar. Então, complete o quadro abaixo para conhecer a origem de alguns verbos. Analisar é o mesmo que o quê? Só colocar a palavrinha aqui. Pesquisar. É o mesmo que fazer uma. Canalizar. Só colocar a palavrinha. Tranquilizar. É alguém que é muito... Você vai transformar essa palavra em outra palavrinha, tá? Em algumas aqui é o radical, que é a base da palavra. Se a palavra que dá origem ao verbo for escrita com S, o verbo terá como grafia... E aí? Se for com S, já está dando praticamente a resposta. Você vai colocar a letrinha aqui. Se houver S na palavra de origem, o verbo terá a grafia... Só colocar a outra letrinha aqui. Você já ouviu que toda letra tem sempre uma exceção? Bem, nem sempre, mas nesse caso há sim exceções. Veja, catequese, catequizar. Síntese, sintetizar. Parabéns, parabenizar. Olha lá, aqui elas são com S, mas aqui elas vão com Z. Vamos para a próxima página, 36 do exercício.
Izar ou izar. Agora que você conhece a regra, complete as lacunas. Então, essas palavrinhas são terminadas com S ou com Z? Izar ou izar? Só completar. Competência leitura. Qual é a finalidade do texto? Ao ler, você adota alguns procedimentos que o ajudam a construir os sentidos do texto. Um desses procedimentos é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, vamos lá. O texto é pudim de leite condensado com Maria mole. Ingredientes: um copo de requeijão de água fervente, um pacote de Maria mole, morango ou coco, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, uma lata de leite, usar a medida da lata de leite condensado. Modo de preparo: dissolva o conteúdo do pacote de Maria mole na água fervente. Coloque em uma vasilha e espere esfriar bem. Depois adicione aos poucos o leite condensado, o creme de leite e, por último, o leite. Sempre mexendo bem. Leve à geladeira. Observação. Se a Maria mole for de morango, você pode cortar pedaços de morango e colocar no meio. O texto acima tem a finalidade de... Então, é só escolher a alternativa correta. Depois você vai ler com bastante atenção esses dois parágrafos aqui, que você vai entender, você vai ter a sua resposta, ok? E por hoje, nesta aula, somente a gente continua na próxima, ok? Então, beijo e até a próxima gravação. Tchau, gente!